Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a região Nordeste. Mas antes de começar, como sempre, vou te pedir para que você curta esse vídeo e compartilhe para que o nosso trabalho seja divulgado. Sem perca de tempo, vamos começar. A região Nordeste tem várias características bem peculiares a ela. Podemos destacar duas. A primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde sua chegada em 1500. Outra característica peculiar dessa região é em relação ao clima. Devido à presença de solos rasos e pobres, além da proximidade com a linha do Equador, muitos estados possuem um clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente, além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados do Brasil, mas isso não significa que ela é a maior em extensão territorial. São eles os estados que compõem a região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A colonização portuguesa, iniciada em meados de 1530, iniciou-se pela região Nordeste. Isso porque ela foi a porta de entrada dos europeus em nosso território. Nesse período, século XVI, os portugueses iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar, produto muito disputado nos mercados do Velho Mundo, como ficou conhecida a Europa. Nessa época, o plantio da cana desenvolvia-se paralelamente ao surgimento de latifúndios e trabalho escravo, fosse com a mão de obra indígena, fosse com a mão de obra negra africana. A estrutura social era basicamente formada pelos senhores de engenho, os proprietários dos latifúndios, sua família e os trabalhadores, alguns assalariados, mas a maioria escravos. O senhor de engenho era a pessoa a que todos deviam respeito e obediência. Esse modelo de sociedade ficou conhecido como patriarcal, em que o chefe da família ditava as regras. Essas regras iam além de suas fazendas e muitas vezes esses senhores governavam cidades e até estados. A economia açucareira e seu modelo de sociedade, em que o benefício atingia poucos em vez de muitos, trouxe reflexos até os dias atuais no Nordeste, pois ainda há uma grande concentração de terras, latifúndios, e a influência dos grandes fazendeiros na política nordestina é muito forte. A criação de gado também contribuiu inicialmente para o desenvolvimento da região. Esses animais eram utilizados para transporte, movimentação do engenho e, com o passar do tempo, serviram para colonizar o interior do Nordeste. Atualmente, é comum vermos áreas do sertão nordestino praticando a pecuária extensiva, na qual o gado é criado livre e o emprego da tecnologia é baixo. Na segunda Revolução Industrial, foi implementado no Nordeste o cultivo do algodão, que era destinado exclusivamente para a Europa devido às indústrias têxteis que havia naquele continente. Esse fator aumentou mais o poder dos latifundiários, pois toda a produção era controlada por eles e visava ao mercado externo, já que no Brasil não havia esse tipo de indústria. Como a região é localizada em uma área de baixa latitude, seu clima sofre pouca variação nas temperaturas ao longo do ano, tanto durante o dia quanto à noite. No entanto, há grande variação quanto ao volume de pluviosidade durante o ano, sendo mal distribuído na região, causando secas severas em alguns estados e abundância de chuva em outros. Os climas encontrados no Nordeste são equatorial, tropical semiárido, tropical continental e tropical litorâneo. O relevo dessa região ajuda-nos a entender alguns problemas relacionados à seca que ocorre no sertão. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies, sendo estas últimas encontradas no litoral nordestino. Também no Nordeste brasileiro encontramos a presença de 3 grandes bacias hidrográficas, a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins-Araguaia. Essa última tem incidência apenas no sul do estado do Maranhão, divisa com Tocantins. Devido ao clima quente e à variação no relevo, podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. O povoamento da região Nordeste ocorreu desde os primórdios da história brasileira com a chegada dos portugueses no século XVI.
O interior da região foi povoado com base na criação de gado destinado à alimentação e para o trabalho nos engenhos. Já no século XX, com a forte industrialização da região Sudeste, o Nordeste assume o papel de fornecer produtos agrícolas utilizados na alimentação da população daquela região. Isso gerou mais empobrecimento nordestino, pois as riquezas ali produzidas eram exportadas, como ocorria desde o cultivo da cana. Isso fez com que muitas pessoas migrassem para o centro-sul do país em busca de melhores oportunidades. Atualmente, 3 grandes cidades são referência no assunto de urbanização e infraestrutura social: Recife, Fortaleza e Salvador. Essas cidades, durante o século XX, apresentaram melhor desenvolvimento econômico e social, adquirindo papel importante no Nordeste. Podemos classificar as principais atividades econômicas do Nordeste distribuindo-as nas sub-regiões nordestinas: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Dentre as atividades econômicas, podemos citar o turismo, os centros comerciais, a produção de petróleo, tanto em terra quanto em mar, na plataforma continental, a produção de sal marinho no Rio Grande do Norte e as atividades industriais, como o Polo Industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil. A cultura nordestina é rica e bem diversificada. Devido ao passado colonial e à variedade natural, muitas manifestações artísticas retratam a vida dura do sertanejo, o homem do sertão ou a luta pela sobrevivência no passado escravista. Há também manifestações folclóricas que se baseiam na mistura que houve de povos, como nativos, negros e portugueses. Dessa forma, o artesanato, a gastronomia e as festividades e o vestuário remetem a uma grande miscigenação, dando à região traços de riqueza e diversidade. O frevo, o xote, o forró e o baião são ritmos originados da região Nordeste. A capoeira, mistura de dança com luta, iniciou-se no Brasil, no estado da Bahia, no período em que os escravos africanos lutavam contra os senhores em busca de liberdade e dignidade. Hoje é um evento praticado em todo o mundo, o que releva sua força, sendo considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. A literatura nordestina é riquíssima, com autores renomados no Brasil e alguns até no mundo. Dentre os mais importantes, podemos destacar Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Ferreira Goulart e Augusto dos Anjos. Na culinária, a mistura de povos também fez-se presente, além de englobar frutos do mar, utilizando-se das riquezas naturais, como, por exemplo, temos o vatapá, a moqueca, o acarajé, o caruru, o munguzá, a paçoca, a canjica, a rapadura, a buchada de bode, o bolo de rolo e outras comidas típicas da região. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. A aula ficou um pouco extensa, mas vale a pena assistir, pois você vai adquirir um grande conhecimento. Obrigada por assistir e até a próxima!